Olá a todos, meu nome é André Sousa e estamos aqui para falar sobre o White Lotus, mas não, ainda não é o final, ainda não é o último episódio. O que nós vamos fazer aqui hoje é algo inédito. Nós vamos fazer uma reação a um artigo. Eu já li o artigo, estou obcecado com este artigo e quero ver a reação do Luís. Nós vamos falar sobre o que as pessoas têm a dizer. Isto aqui está cheio de segredos, gossip, rumor, coisas incríveis que aqui acontecem. Então, at the end of the week, you will be an entirely different person. What happens in Thailand stays in Thailand. Amen. A história oral sem censuras é Mike White e o cast do White Lotus. Prepara-se aqui para o final. Não há spoilers. O Luís estava tipo, há spoilers. Claro, a primeira coisa que diz aqui é quem morre. E o que é que eles marcaram no último episódio. Primeira coisa aqui. Então nós temos aqui o Mike White, produtores, pessoas que mandam na HBO. Está aqui toda a gente para falar sobre uma das séries de maior sucesso recente e uma série que nos é muito querida aqui no canal. Eu e o Luís temos nos juntado para fazer estas análises que têm dado muito que falar na minha cabeça. As nossas análises têm dado muito o que falar. Mas são dos vídeos com mais sucesso aqui no canal. Então vamos começar. O Mike White começa aqui por dizer que as pessoas agora entram na série pensando que ela precisa ser sobre funcionários do hotel sendo pisados por pessoas ricas a cada temporada. Então há a crítica de que a série se tornou uma coisa que se tornou a coisa que deveria satirizar. Neste ponto as pessoas querem que White Lotus seja várias coisas diferentes, mas eu sou apenas um escritor aleatório a tentar descobrir como passar o dia. Isso era uma cena mais na primeira temporada. Sim, totalmente. Tinhas a questão do quarto, com o Jake Grace e o Murray Bartlett. Eu acho que cada temporada também olha para temáticas diferentes. Ora, e ele explica aqui que originalmente queria filmar no Japão, estava na Tailândia quando eu e o meu pai fomos eliminados do The Amazing Race. Pois é, o Mike White, para quem não sabe, é um gajo que participou em reality shows. Foi no The Amazing Race com o seu pai e no Survivor. Ele é o Survivor, entre sempre alguém do Survivor no início da temporada. Aí ele disse: eu nunca mais quero voltar aqui à Tailândia. Era o trauma de ter sido eliminado do Amazing Race. Mas a HBO estava-me a forçar porque a Tailândia tinha bons incentivos fiscais, os tax rebate. Como artista, acho que a reação instintiva é: eu não vou fazer isso. Depois o Casey Bloys diz: obviamente levas em consideração a infraestrutura do país, com equipas e incentivos fiscais. O David Bernard, que é produtor, diz que visitaram a Tailândia como cortesia da HBO. E ele conta que ficou doente com bronquite. O Mike White colocaram-me num nebulizador. Era como se eu tivesse fumado crack. Não que eu tenha fumado crack. Por 2 dias eu não dormi. Eu estava apenas deitado numa cama no hospital, em Chiang Mai, isto na Tailândia, tentando pensar sobre o que a série seria. E a série veio até mim. O Bernard depois conta que viu o Mike White na manhã seguinte e contou-lhe que tinha alucinado. Foi basicamente isso que filmamos. O White conta então que se envolveu com o budismo e a Tailândia funcionou para os temas que eu estava a tentar abordar. O show é sobre identidade e desejo. E então há outra parte de mim, a parte gay, travesso, que é tipo, como é que eu crio algo que é sujo e engraçado? É divertido para mim quando as pessoas abordam o show dessa forma muito literal, como se o show fosse sobre incesto. Estou feliz que encontramos você, mas você não é realmente o que eu. Incrível. Então aqui basicamente, como já se sabia, a ideia inicial era fazer a série no Japão. A Tailândia tem melhores incentivos fiscais e a criatividade do Mike White teve que se alinhar com os incentivos fiscais. Ora, depois temos aqui o Jason Isaacs que diz: a série é muito mais profunda, rica, ressonante e humana do que outras. Mas a genialidade do Mike também é que ele sabe como excitar, provocar, criar conversas. Ele usa o meio da televisão de 1 hora num intervalo semanal de forma totalmente perfeita. É por isso que a internet está cheia de conversas sobre Timothy Ratcliffe indo direto para o front. Está mal esta tradução. Basicamente está cheia de conversas dele a fazer nudez frontal. Depois o Mike White diz: sim, mostrar pau é a minha genial. No original ele diz showing dong.
Quando eu estava fazendo a TV em rede aberta, quando eu tinha uns 30 anos, nós íamos e testávamos os pilotos. E tinha pessoas sentadas lá com os seus pequenos mostradores para mostrar se estavam interessadas ou não. É insano o quão básico todas as pessoas são. Mostravas uma mulher com peitos grandes e de repente o mostrador subia. É um truque mais antigo do livro. Depois o Jason Isaacs diz que estava interessado no que as pessoas estavam a pensar sobre o Mike e esse mundo distorcido e maravilhoso que ele criou. Então eu estava lendo muito online e você não conseguia deixar de ver as pessoas falando sobre o meu tom de toque solista. Então ele foi substituído por uma conversa lasciva sobre a minha nudez. Ao caçar a Catherine Hook, que é a filha dele, e Piper Ratcliffe, ele está realmente chateado com as pessoas a falar sobre as próteses. E o Mike White diz: ele foi totalmente fácil, queria fazer isso. Acho que o Jason quer que o mundo pense que é ele, então ele não quer admitir que é uma prótese. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Então assim, nós vimos que até o Jason Isaacs deu aquelas declarações meio bastante burras sobre ninguém falar da Mikey Madison, que mostra a vulva em Anor e coisas assim. Depois ele veio pedir desculpa e temos aqui o Mike White a dizer que ele está chateado com as próteses porque ele quer que as pessoas achem que é dele. Depois temos aqui o Mike White a dizer que ele inventou a história do Ricky e da Chelsea, a história da família, a história da Belinda, mas que a chave para o sucesso do show é conseguir a pessoa certa para o papel. A Carrie Coon diz que os papéis são cobiçados por todos os nossos amigos, então tu queres aparecer e fazer um bom trabalho. Tu queres que as pessoas digam: estou feliz que ficou contigo. Há muita pressão. Francesca Ostia, chefe de drama da HBO, diz: eu estava numa viagem de girls trip com algumas atrizes e foi tão estranho. Eu as amo como pessoas e como amigas, mas todo o mundo está a competir para estar naquela série. Aqui eles dizem que todos fazem audições para o White Lotus. Já tínhamos falado eu e tu sobre isso, que é uma coisa estranha, mas que a Carrie Coon, os Jason Isaacs, os atores que geralmente já não fazem audições, são chamados, e aqui eles têm que provar que o papel é deles, porque toda a gente quer estar em White Lotus, e há aqui coisas bastante interessantes sobre isso. Acho que as pessoas amam tanto este programa que estão dispostas a fazer um teste, diz a diretora de elenco Meredith Drucker. Michelle Monaghan diz que ficou animada ao receber 10 páginas da terceira temporada algumas dicas sobre o que Mike White havia preparado. A Lisa Manoval conta que tinha-se apresentado nos Blackpink por um longo tempo e a oportunidade surgiu quando estava a tentar encontrar um novo desafio. Enviaram-lhe o roteiro e ela enviou então uma fita de volta, uma audição. Mike White conta aqui que não sabia quem era a Lisa, os Blackpinks. Sabia que havia uma garota das Blackpinks, que é a Jennie, no The Idol, e ele disse logo: nós não vamos fazer isso. Eu descobri que poderia haver problemas de segurança, fiquei tipo: não. Eles ficaram tipo: ela vai fazer um teste. O Bernardo diz que nós a fizemos vir nos encontrar em Phuket, é um local secreto, e naquele ponto nós já tínhamos encontrado com a atriz em Bangkok, tínhamos alguém em quem estávamos realmente interessados, mas a Lisa era tão humilde e tinha trabalhado tão duro na sua performance. Esta era alguém que estava a lutar por este papel. Antes de voar para a Tailândia, fiz algumas aulas de atuação, eu estava nervosa, trouxe a minha mãe. Eu gosto bem da Lisa na série. Sim, ela está muito boa. Super natural e super engraçado. E gosto de ver que até o próprio Mike White teve algum preconceito em ir buscá-la, porque lá está. A Lisa é uma super estrela. Há quem diga que é a Beyoncé da Tailândia. Depois o White conta que a audição dela foi incrível, a Lisa é legal, descomplicada, ainda não queria escalá-la. Estou acostumada a não ter tanta atenção. Não precisamos disso. Mas eu queria ser respeitoso com a Tailândia. Ela é como a Taylor Swift. Ela é como o Taylor Swift meets Princesa Diana. Yeah. Muito engraçada esta comparação. Depois o Tame Tapinhoque, que faz um dos nossos personagens preferidos, o Gay Talk, diz que com o resto do elenco, mesmo que não conhecessem a música dela pessoalmente, definitivamente conheciam a Lisa ou alguém que é completamente louco por ela. Então quando a conhecia havia muito: ei, como vai? Ela é mais do que uma estrela pop, diz o Mike White. Eu simplesmente não entendi inicialmente. Quando a escalámos havia pessoas na produção que choravam, e tudo o que ela faz é examinado, então é um bom papel. Não é como se ela fosse uma bugaboo correndo por aí com homens casados. Nós nos cansamos disso. Eu acho que não é bem isso que ele diz. Acho que ele diz que já temos isso suficiente na nossa série.
Depois o Bernardo diz que todos são tratados da mesma forma em White Lotus, recebem o mesmo pagamento. Isto é muito interessante. Isto é muito interessante porque eles recebem o pagamento, fazemos fatura billing alfabético, então está recebendo as pessoas que querem fazer o projeto pelos motivos certos. É um sistema que desenvolvemos na primeira temporada porque não havia dinheiro para fazer o programa. A primeira temporada foi feita no início da pandemia por menos de 4 milhões por episódio. A terceira deve custar na faixa de 6 a 7 milhões. A Meredith Tucker conta então que torna tudo muito mais fácil e diz às pessoas que é assim, algumas não fazem isso. E honestamente não se pode fazer isso contra as pessoas que precisam ganhar a vida. Os regulares da série estão a ganhar por escala. Ou seja, eles ganham cerca de 40 mil por episódio, que é mesmo muito pouco para a realidade. Então achei isso muito interessante, porque quem vai fazer White Lotus tem que concordar ganhar menos do que normalmente ganharia. É trabalhar pela paixão. E isto é uma experiência, porque eles vão 6 meses foram 6 meses para a Tailândia, por exemplo. E uma das coisas que vamos ver aqui neste artigo é essa cena meio viagem de estudo. De repente fomos todos para a Tailândia durante 6 meses. É incrível, é incrível. Mas conta aqui então até a história de que não é negociável e que Woody Harrelson, vai aparecer aqui mais que uma vez, foi considerado para o papel de Rick Hatchett e ele foi ter com o CEO da Warner Bros., David Zaslav, para ver se poderiam negociar o salário. Não é possível, não foi possível. Temos especulado qual seria o papel do Woody Harrelson. Eu nunca pensei que seria o Rick, porque não vejo nada. Ele como o Rick, acho que ficou muito melhor, o Walton Goggins. Mas realmente o Mike White aqui para a frente conta que a ideia do Rick era um careca e que mudou totalmente com o Walton Goggins. O Walton Goggins, falando nele, que acabou por interpretar o Rick, conta: quando o Mike estava a escalar o elenco para a segunda temporada, os meus agentes perguntaram se eu escreveria uma carta para ele. Eu disse que não sou esse tipo de pessoa. Se for o momento certo para colaborar com qualquer cineasta, não será porque eu os procurei. Então eu não escrevi aquela carta para a segunda temporada. Felizmente para mim, a resposta absolutamente teria sido não. Definitivamente seria Michael Imperioli e não eu, da Cecília. Então dá aqui a entender que provavelmente o Walton Goggins poderia ter feito o papel do Michael Imperioli. Seria interessante. Eu não sei se o Walton Goggins tem alguma ascendência italiana ou assim. Também não sei. Mas pronto. Depois o Mike White diz: ocasionalmente haverá alguém, como a Jennifer Coolidge, para quem tu queres escrever algo. Eu a conheci há décadas. Sim, e acho que a Jennifer Coolidge aqui basicamente é a Parker Posey. O que era tão bom sobre a Jennifer é que ela é uma grande comediante. E o Mike gosta de ter uma base cómica com pelo menos uma pessoa. Nesta temporada é a Parker. Claro. Parker Posey conta então que estava na festa de Halloween de Jennifer Coolidge, sozinha numa mesa de queijos à 1 da manhã, a pensar: será que eu devo comer mais queijo? O Mike estava a um passo da porta e disse: oi, só queria dizer que estás a fazer um ótimo trabalho ultimamente. Blá 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 blá. Tchau. Ocorreu. Talvez eu faça parte do White Lotus. Os meus amigos disseram: claro que sim. E é verdade, a Parker Posey era uma atriz que eu já tinha dito ao Luís que eu queria ver em White Lotus. Combinava totalmente e está escrito. E esperemos que o Mike White aproveite mais. Catherine O'Hara, agora ver da estúdio, tragam a Catherine O'Hara para White Lotus, que ela fazia os... Everyone comes to Thailand, they're either hiding from someone or they're looking for someone. Eles dizem que foram aos limites, não houve nenhuma press release, nenhuma estreia, nenhuma foto. Houve uma altura em que eles estavam indo de Phuket para Bangkok e como é uma viagem de 12 horas, dirigiram o carro com o equipamento apenas para evitar ser visto connosco no aeroporto. O Patrick Schwarzenegger diz que faz o Saxon, diz que ficou com medo até de tirar uma foto com ele no telefone. O John Grise conta: eu disse às pessoas que estava a ir para as Filipinas filmar um novo programa de TV para uma rede europeia. Estou usando isso como uma plataforma para desculpar com todas as pessoas que eu quero. Imagina se para a mulher dele ou assim: estás a ir para onde? Depois a Tucker conta que foi muito difícil encontrar as pessoas que vão fazer as crianças. Ela chama crianças, mas eles são todos adolescentes. Exato. A Clip exigiu um pouco mais de trabalho e audições. E o Bernardo conta que o facto do Patrick Schwarzenegger ser filho do Arnold Schwarzenegger foi um problema.
eles não, nós não queríamos calá-los por causa disso. Ele era tão bom. Por essas coisas com os irmãos tivemos que contar às pessoas de antemão. Dissemos, vai ter alguns beijos entre pessoas do mesmo sexo e essas coisas. Sente-se confortável com isso? Acho que talvez uma criança para o papel de Sam tenha desistido, mas alguma dessas crianças tinham apenas 18 anos. Eu consegui entender. O Bernardo diz que quando enviaram os roteiros para o Patrick e o Sam, Mike e eu ficamos tipo, espero que eles não desistam. Mike me fez mandar uma mensagem para Patrick. Estávamos ansiosos. Há aqui uma coisa que o Mike White tem uma grande necessidade de aprovação e vamos ver ao longo desta entrevista que às vezes ele, então eles gostam de mim, não sei o que é engraçado. O Sam Nivola conta então que quando me enviaram o meu contrato foi tipo, você tem que se sentir confortável com cenas sexualmente explícitas ou algo assim. E eu disse, claro sim, eu nunca fiz nada assim diante das câmaras, é a primeira vez para tudo. Mas eu não estava à espera de algo assim. Não esperava por isso. O White diz que eu fiz Unlighted, é uma série colaboradora também da HBO, e eu estava realmente orgulhoso daquela série. Mas conduz até à Sony, senta-se no set, parece um grande trabalho. Levar todo mundo para a Tailândia, isso parece divertido. Eu sinto-me como uma personagem da Agatha Christie que convida todo mundo e eu sempre fico surpreso que nem todo mundo está no mesmo wavelength. Algumas pessoas adoram e outras pessoas dizem que porra é essa? Isso é difícil. Eu digo, o que você quer? Conduzir até Burbank na 405? Isto é uma experiência única de vida. É mesmo? Acho que mais do que tudo é a oportunidade de trabalhar com o Mike e de ficar num bom hotel. Depois o Jason Isaacs conta aqui algumas coisas. Quando chegamos lá assumimos o Four Seasons com o Samay. Você não pode ter hóspedes pagantes quando há uma equipa de filmagem lá. Então conseguimos uma vila enorme só para nós, com uma piscina grande e um mordomo. Era famoso fazer FaceTime com os amigos e exibir-te, mas eu também estava muito solitário. As crianças, Patrick, Sam e Sarah Catarino vieram me resgatar. Depois a Sarah Catarino que conta que não houve leituras de química com ninguém, foi tipo fingers crossed para que todos nos sentíssemos como uma família. Os Ratliff entraram num chat de grupo antes de chegarmos à Tailândia. Foi o chat de grupo mais caótico que eu já tinha visto. Parker Posey mandava muitas mensagens de texto e do nada ela dizia: tenho que ir pessoal, estou gripada, tenho que ir cuidar de mim mesma, mas deixem-me contar sobre este pássaro que adorava estar nesse grupo. Isto é muito Vitória, mano. E eu estava tipo, isso vai ser divertido. Então todos nós chegámos lá e passámos cada minuto acordados juntos. Quando você perguntava às crianças o que vocês vão fazer hoje à noite, elas respondiam: vou sair com o pai. Então eu estava no FaceTime com os meus filhos de verdade e dizia: as crianças estão aqui. E elas diziam: pai, nós somos os seus filhos. Eu dizia: eu sei. Não. O Mike White diz: começa a aparecer o que é real. Depois a Emil Wood conta aqui uma história muito engraçada. Assim que foi escalada, o nosso produtor conectou o Alton e eu por mensagem de texto e disse: agora vocês estão cosmicamente conectados. O Alton disse: olá Chelsea. Eu disse: Rick! Então começámos a enviar emojis de escorpião para a frente e para trás. A Leslie Bibb, que faz a Kate, diz: as pessoas acham que a Michelle, Carrie e eu já nos conhecíamos antes disto. Não nos conhecíamos. E é isso que acontece com a química. Nunca se sabe se ela vai existir ou não. A Michelle Morgan diz: faço isso há 25 anos e pode contar nos dedos de uma mão o número de vezes que as minhas colegas de elenco foi uma mulher. O facto de que esse trio, todos nós na faixa dos 40, somos capazes de trabalhar juntos, não nos passou despercebido. Depois a Bibi conta que quando fomos calados entraram numa conversa, quando essas mulheres se conheceram, de onde elas são, começámos a enviar fotos nossas em diferentes cidades. 3 semanas e meia depois estávamos em um avião para The Upside Down. Eu gostei da cena de elas enviarem fotos umas às outras quando eram mais jovens. Yeah. Assim, Construir isso. personagem. Depois a Michelle e o Patrick Schwarzenegger e o gajo que faz de filho da Belinda foram à festa, a uma full moon party na primeira semana que chegaram à Tailândia. Foi como pesquisa. Quando chega a uma festa da lua cheia tem muito fogo. É uma das coisas que mais atrai muitos foliões, é a corda do polar de fogo. Patrick e Nick pularam lá. Depois a Catherine Hook diz que eles são muito festeiros, que eles faziam qualquer coisa. Depois a Morgan diz que o Patrick saltou e o Nick ficou mais 20 segundos, estavam a brincar com o fogo. Depois a Carrie Coon diz: as pessoas têm uma ideia sobre como é fazer do White Lotus, que é glamouroso. E estão erradas. É muito mais como trabalhar num teatro regional em Wisconsin, onde você está aparecendo em uma cidade
todos os dias. Nós nos mudávamos 12 vezes ou algo assim. Estávamos a viver de malas. A Natasha Rothwell conta que está lidado com cigarras que gritam como se estivessem pegando fogo e vocês tentaram fingir que o seu rosto não está derretendo em seu peito por causa do calor incrível. Pois é, Tailândia faz imenso calor e lá está, há toda aquela cena de repente tu estás fora totalmente do teu habitat. Eu lembro-me de ouvir uma entrevista do Tracy Letts em que ele me colocou a pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado, que é, de repente, Carrie Coon esteve fora durante 6 meses. Yeah. Esteve na Tailândia e ele também trabalha, ficou sozinho com o filho. Então é uma cena um bocado. Imagino que seja um bocado. Toda a gente quer fazer o White Lodge, mas não sei se está toda a gente disposta a assumir o compromisso de ir 6 meses para a Tailândia. Pois a Rothwell conta aqui que ela sabe muito sobre os problemas gastrointestinais de muitas pessoas. Há muita partilha e cuidado a acontecer porque nós nos tornamos essa família estranha e linda. Se lembra-me muito quando a gente ia para um acampamento dos escoteiros de uma semana. Havia muita partilha gastrointestinal. Sim, porque tu estavas ali dia e noite com aquelas pessoas e não havia limites. Depois a Charlotte Lebon, que faz a Chloe, para quem não sabe, e eu não sabia, ela veio substituir alguém. Era a atriz Francesca Corny, que interpretava a personagem, ficou no set várias semanas e eles perceberam que ela era demasiado petit e seria muito jovem para o papel, então eles reconcebiram para ser a Charlotte Lebon. E ela chegou depois de 1 mês e meio, quando já toda a gente se conhecia, conheceu os seus personagens, eram todos muito próximos. Ela diz que foi muito difícil. Isto é uma parte também muito interessante, é tipo esta dinâmica meio escola. Ela chegou e era a nova moça na escola e já toda a gente tinha os grupinhos e tudo. Quem não estava muito nos grupinhos é o Walton Goggins. You should get a facial. Rick, the lady in the airport thought you were my dad. Só dizer que a Charlotte Lebon acabou por chorar muito na primeira semana. Ela não aparece assim muito mais, por isso eu não sei se ela deixou de chorar a certa altura. Walton Goggins diz que ele se sentia-se incompreendido, como se ele fosse um chato para todo o mundo, porque ele estava consumido pela história, era o ator do método. Chegava um ponto em que eles simplesmente colocavam a minha cadeira em algum lugar diferente do set, ou eu sentava-me numa pedra longe de todo o mundo e esperava os fins de semana para sair com as pessoas. Mas a Amy e eu tornámos-nos muito próximos, muito rápido, e a parte disso foi porque quando todo mundo estava tipo, deixa ele em paz, a Amy constantemente vinha e me cutucava. É a dinâmica. A energia deles, exato. Incrível. Depois a Wood diz, ouve muito, deixa o Walter fazer o que ele faz, este é o processo dele. E eu só ficava, bem, eu vou conversar com ele. Porque é isso que a Chelsea faria. E eu não posso ficar a pensar quando estamos a começar uma cena tipo, olá Mr. Goggins, então eu vou conseguir ser a Chelsea. E depois ela dizia, tu não és um cara assustador, tu és um maldito ursinho de pelúcia, é o que tu és. E ela estava certa, mas era parte integrante da experiência que eu precisava. Emily Wood conta que ele a agradecia por perceber o seu bluff, porque ele estava sozinho, mas ele realmente não queria isso. Da mesma forma que Rick realmente não quer isso. Muito, muito interessante aqui como muitas das dinâmicas se replicaram. Lá está, são 6 meses a trabalhar juntos. É mais do que contracenar, é mais do que estas pessoas já não estão só a fazer um trabalho, estão a viver umas com as outras. Deve ter havido muita pancada. Pancada não, deve ter havido muito conflito e assim que não falam tanto aqui. Um documentário sobre o Making of é bastante interessante. Depois, o Goggins conta que eventualmente vemos o Rick no seu habitat com o seu amigo, que é o Sam Rockwell, que também é um dos seus melhores amigos. Então esse cara muito taciturno em toda essa dor, de repente está-se a divertir. E eu esperei muito tempo para ter isso. Esperei muito tempo para estar perto de pessoas com quem eu pudesse me conectar nessa experiência, porque essa era a experiência do Rick. Eu tive isso assim que o Sam entrou pela porta. Depois a Leslie Bibb dizia que sabia que as coisas com o Walton estavam a ser bastante desgastantes e dolorosas, e sabia que o Sammy, que é o marido dela, não é marido, eles não são casados, que é o long time partner dela, seria uma botija de oxigênio para ele. Antes mesmo do Sam fazer a série, eu lhe disse, há um monólogo que eu acho tão bonito.
Eu sei que todo mundo fica tipo, oh, tão provocativo, mas isso é só olhar para a superfície. O Mike White diz, havia outra pessoa, de novo, Harrelson, e nossa agenda continuava a mudar. A parte do Walton era para ser um desses caras carecas que apimentam a coisa. E o Walton não é exatamente isso. Ele é um pouco mais bonito, tem cabelo. Para dizer que o Harrelson não é bonito, tem cabelo. Então eu queria um doppelganger para ele. E o doppelganger perfeito era o Sam. E obviamente eles são bons amigos. Depois a Leslie Bibb diz que o Sam faz aquilo que ele quer, é o processo dele, e lembro-me de estar na esteira na academia do hotel. O Dave chegou e disse, então, e o Sam? Eu estava nervosa e disse, se ele não fizer isso, tu não podes ficar chateado comigo. Ela conta que o Sam é um perfeccionista e a janela para fazer... Ele conta. O trabalho era muito apertado, 2 ou 3 semanas, e então esse monólogo gigante, ele primeiro não quis fazer. Sam Rockwell conta que trabalhou com o Mike pela primeira vez, mantiveram contacto desde então e fizeram The One and Only Ivan juntos. Ele escreveu também. Para ser honesto, eu não tinha a certeza se conseguia fazer isto. Eu estava no meio das filmagens na África do Sul. Estava na África do Sul a filmar. E o monólogo foi como vocês viram. E eu estava com medo de não ter tempo suficiente para me preparar e entrar na cabeça desse personagem. O Bernard conta que eles foram bastante insistentes com o Sam Rockwell. Ficaram tipo, então, quando você vem? E ele disse, eu lancei algumas ideias para o Mike, lemos tudo, concordou com a opinião que eu tinha sobre este gajo, queríamos fazê-lo sentir-se possivelmente ex-militar, super masculino, meio indiferente, o que funcionou em contrato com a escrita do Mike na cena. O branco, que é o Mike White diz, era um sonho. Ora então, até aqui já vimos mais ou menos como é que é a dinâmica dos atores no set. Finalmente conseguimos perceber mais um pouco de como é que tivemos o Sam Rockwell na cena. Pois o que é que tu estás a achar aqui desta... Estou a adorar. É como estava a dizer, eu adorava ter um documentário sobre o making of, acho que era super interessante. Mas olha, uma cena que eu não estava à espera é que eles não tivessem testes de química. Não fazia ideia, fiquei surpreendido com isso. Porque todas as temporadas, todos os personagens têm muita química. Yeah. Seja o que Deus quiser. Sim, porque tu tens pessoas talentosas. E às vezes há pessoas talentosas que não conectam-se umas com as outras. Exato. Mas eu também acho que esta experiência de eles estarem ali todos os dias e a viverem em comunidade, porque estas pessoas abandonam totalmente aquilo que conhecem. E as únicas pessoas que conhecem são a sua contracena. Então acho que isso ajuda. Ajuda muito, já. O Mike White fala aqui um pouco sobre que ele não quer escrever histórias de amadurecimento de identidade, coming of age, ele está interessado em alguém a assumir-se, não está interessado. Ele gosta de fazer algo que pareça meio safado, quer tornar o público mais amplo, cúmplice dessas histórias, para que de repente eles entrem nesse buraco de minhoca comigo. Há algum tipo de prazer em ter um público maior a bordo com esses momentos eróticos. E a coisa do incesto é realmente mais sobre alguém que está a tentar se conectar com o seu irmão e a sua irmã por meio de coisas que eles valorizam. O Saxon é sobre gozar e a Piper está a renunciar ao materialismo. Isto é uma ideia bastante interessante que eu não tinha pensado tanto, de que a própria cena de ele estar a tentar seguir os passos da irmã também é incesto. Também é uma forma de incesto, de se conectar, no caso. Yeah. Depois o Nibola defende que faz sentido para a história, faz sentido praticamente e meio que metaforicamente de uma forma triste para o seu personagem. Mas foi a primeira vez que vejo alguém na frente das câmaras. A LeBon conta que no começo eles só deram um beijinho e o Mike disse, desculpem, mas isso precisa de ser um pouco mais. E o Sam disse, ok, vamos fazer isso e depois acabamos com isto. Patrick foi fundo, obviamente. Ele tem que fazer isso, ele é um ótimo ator e então ele disse a questão é essa reação é Saxon, diz o Patrick Schwarzenegger. Mas o LeBon diz, não quero que o Patrick fique bravo comigo para dar a entender que ele é homofóbico assim. Depois ele diz que quando está no personagem acredita que é isso que ele teria feito. Bem, ali, e então novamente na manhã seguinte é como ele vai vomitar e ele vomita. Espero que não tenha sido tirado do contexto, que eu vomitaria por causa de Sam ou algo assim. Eu quando li que ele vomitou achei homofóbico. Porque tipo, não é irmão dele na vida real, então. Pois, exato. Mas pronto, já percebi que é ator do Matt também. Mas foi tão tranquilo quanto esse tipo de coisa pode ser. Quer dizer, não tenho nada como comparar, mas realmente a única coisa que me deixou desconfortável foi o fato de estarmos em um iate e eu ficar enjoado.
Depois o Alemão fala que eles falaram com o coordenador de intimidade, que foi tudo muito estranho, mas que foi tudo feito muito respeitoso. O Bernardo diz, para Mike não trata-se de chocar as pessoas ou deixá-las desconfortáveis, mas se as pessoas ficam desconfortáveis com a história que ele conta, isso é um subproduto. A Leslie Bibb diz que ele tem uma habilidade incrível de instantaneamente fazer parte do Zeitgeist, diz que é o que foi incrível com a cena do Trump. Depois fala aqui que houve uma luta no Twitter entre a Meghan McCain e a Karen. Eu tive que ir ver o que aconteceu, mas To Thailand and a week of new memories. Depois a Bibb diz que eles deveriam ter filmado a temporada em 2023, aconteceu a greve de roteiristas, ele escreveu a cena em 2022. Mesmo quando a filmámos eu fiquei tipo, isto vai parecer datado quando for ao ar. A Carrie Coon diz que eu acho que pessoas como a Meghan McCain e a sua comunidade estão realmente satisfeitas em ver uma pessoa conservadora na televisão. Tenho pessoas conservadoras na minha vida que me procuraram para dizer que foi uma conversa incrível, porque não acho que isso difama a Kate. A Morgan diz que nós três originalmente nos referíamos a elas apenas como as moças, The Girls. As pessoas começaram a se referir a elas como o trio Toxic, mas a inspiração original do Mike foi da... Tenho que ir buscar o inglês. Da Big Blonde Blob, este grupo de mulheres que se movem juntas e meio que soam e se parecem iguais, intercambiáveis. Assim que a temporada começa a progredir, começas a vê-las e a individualizarem-se umas das outras. Isto é verdade, porque sempre foi uma cena de elas são basicamente iguais, mas depois não são. É só físico. Uma fachada. Ele diz, eu não queria fazer, aqui está baixinha, aqui está bonita, aqui está gordinha. Eu queria que todas as variações da mesma ideia quando aparecessem. Eu estava em férias onde havia essas três mulheres que eu não conseguia nem distinguir, até que uma delas se deslocasse e você ouvisse as duas outras falar sobre ela. A Carrie Coon volta a falar de uma situação que foi muito reportada estes dias, de que inicialmente a Lori tinha uma filha não binária e que, como toda a situação à volta do Trump se tornou mais ofensiva para a Lori por causa da sua filha, mas isto foi antes do Trump ser reeleito e antes da guerra contra a comunidade trans ser tão intensificada, fez com que o Mike sentisse que era realmente demasiado político ou distante ou muito distrativo. O Mike diz, parecia certo em março do ano passado, agora há uma mudança de vibe, não acho que tenha sido radical, mas não é esse o tipo de atenção que quero. A política disso pode sobrepujar quaisquer ideias que eu tenha tentado falar, e muito disso era sobre o tempo. Cada episódio está inchando em 60 minutos. O que é que tu achas disto? Porque desde que eu li essa cena me pareceu um bocado não sei. Eu não sabia que tinha sido decisão do Mike White a cortar. Pensei que tinha sido de fora. Não, Pressões fora. A Carrie já tinha dito na entrevista que tinha sido o Mike White mesmo. Eu consigo perceber o que ele quer dizer, mas acho uma pena no geral. Não sei, eu acho que o White Lotus sempre tem essa cena política. Não acho que ia ser uma distração ou algo do género. Acho que até era bastante interessante. Pois, mas lá está, ele está a dizer que cada episódio já está inchado em 60 minutos e agora aqui mais para a frente ele também fala que havia cortes maiores. Os episódios estavam a chegar a 1h40. Por isso entendo que ele tenha cortado essa parte. A Leslie conta cá o corte do Mike White que tem provavelmente 1h30, às vezes até mais. Tem uma sequência insana em que ela sonha com os Ladyboys e ping-pong e... Chega de Dream Sequences. Vejo achar. Depois o Mike White diz, não foi, com muita coisa foi cortada, como escritor eu me deixei levar um pouco. Os episódios estavam a chegar, é 1h40 minutos, e a HBO estava tipo, tu precisas descobrir como mudar isso. As pessoas já estavam tipo, está muito lento, vamos lá, não está a acontecer nada. E ele diz aqui uma coisa que eu estava sempre a falar, mas não aconteceu nada na primeira temporada. Literalmente, eram basicamente pessoas sentadas a comer refeições, mas a música dava atenção e sabias que algo ruim ia acontecer. É verdade, eu acho que as pessoas classificam as temporadas seguintes lembrando-se só de como acaba. Porque se tu fores ver já na segunda temporada as pessoas dizem a mesma coisa. Está lento, não está a acontecer nada. Não. E daqui na quarta temporada o Mike White mais à frente diz que há um crítico que está sempre assim. Isto é bom, mas não é tão bom quanto o que o Mike White fez antes. Ele é tipo, mas este crítico antes não gostava do que eu tinha feito. Depois fala aqui o Jason Isaacs de que é muita colaboração, que o Mike pergunta o que eles acham. Depois o Goggins conta que ele disse ao
perguntou ao Mike: como é que o Rick se move pelo mundo? Onde ele esteve? Como ele se veste? E o Mike disse: não sei. E o Goggins disse: bem, eu sei. E ele disse: ok. Incrível. Depois o John Grease conta que aquilo que tínhamos falado há uns episódios atrás. No final da segunda temporada eu pensava que o Greg não tinha intenção de matar a Tanya. As pessoas diziam: tu a mataste. Eu fiquei tipo: eu nem estava lá. Eu tinha criado todo este tipo de cenários confusos na minha cabeça. Então no início da terceira temporada, antes de filmar qualquer coisa, eu fui até ao Mike White e disse: tu dirias que o Greg é um psicopata? E ele apenas disse: psicopata! E fui embora. Nós já tínhamos falado sobre isto, de como o John Grease não tinha percebido que o personagem é um psicopata. Por isso é que eu acho que o John Grease está muito melhor esta temporada e muito mais ameaçador. Ele também não tinha muito como fazer, era uma irração minha dizer que ele estava péssimo. Mas aqui eu acho que finalmente ele tem material para agarrar. Exato. Ele tem uma presença muito imponente. Então realmente aqui, muito interessante. A Rotwell fala que na primeira temporada ela e o Mike foram página a página sobre a Belinda e ela perguntou: será que ele ainda tem Band White para fazer isto? E ele disse que sim, e um dos motivos pelo qual temos aquela cena da Belinda a ver um casal negro e ficar uou, pela primeira vez viram pessoas negras e não são empregados, faz parte da própria experiência dela que ela partilhou com o Mike. O Schwarzenegger diz que houve muitos momentos em que o Mike simplesmente o deixava tocar, não deve ser. Let me play, ok. Deixava brincar. E pronto, eles falam aqui sobre isso. Depois há aquela questão de que o Mike grita, ri para o monitor se ele achar que é engraçado. Então os atores ficam meio viciados em quem é que ele vai rir? Se ele não rir, fica obcecado com isso. Ele não fez o grito rir, não é engraçado. Eu não sou tão engraçado quanto essa pessoa. Você simplesmente entra em parafuso, diz aqui a Carrie Coon. Depois o Schwarzenegger diz que basicamente a Parker era a que fazia o Mike rir mais. Há um vídeo que eles lançaram em que eles dizem isso também. O jeito que ela diz "Lure as a pen", como se soubesse uma linguinha gorda ali. A Parker Posey e aparece finalmente aqui, Parker Posey. O sotaque, já tinha falado antes, mas desapareceu. O sotaque é uma escolha ousada. Quando li o Mike pensei: que tipo de solista ela é? Comecei a brincar com isso, animal. Pois então, quando estava no Today Show, simplesmente não conseguia resistir ao quão engraçadas essas palavras soavam. Piper, no! Piper, no! Beauty! Naquele profundo sotaque solista. Adoro Steel Magnolias de tudo isso, mas Mike consegue entrar na sua performance. Ele era todo o mundo. Ele escreveu, então ele é como uma metamorfose de todos esses personagens. E o pessoal conta que às vezes o Mike, para dar a nota, ele fazia como o personagem. Ele fazia tipo, diz assim, e ele interpretava a forma como a tradução fazia. Depois a Leslie Bibb fala que há uma cena do Mike White com testes de enagrama, que é para definir que tipo de personalidade tu é que és. Sobre o tipo de personalidades, eu acho que tu és perfeccionista. E a Leslie Bibb disse: não, eu não sou. Então ele disse: vais fazer o teste agora mesmo. E ela é uma perfeccionista, pelo visto. E ele disse que a Kate também era. E a Emily Wood diz que ele era obcecado pelo enagrama, então todos também queriam a aprovação dele, então foram fazer o teste. E depois há pessoas que estavam tipo: eu tenho um número ruim, eu tenho um número que o Mike gosta, oh meu Deus. As pessoas ficaram a panicar com o teste de personalidade do Mike White. Incrível. E depois o Mike White conta aquilo que eu disse há um bocado, que ele estava sempre ao telefone com o David e dizia: então, o que é que os atores disseram? Os atores estão felizes? Eu estou constantemente a precisar da afirmação de que eles estão felizes. Depois o Mike White diz que está grato por continuar a fazer isto, é um objetivo, tudo sempre será comparado a outra coisa. É esta história que eu contei há um bocado. Tem um crítico que não vou citar, toda vez que faço algo ele diz: não é tão bom quanto o último. Você nem gostou desse? Eu certamente recebo elogios suficientes, então provavelmente é bom para mim ter algumas pessoas a dizer: você tinha que ir tão devagar. Ele ficou mesmo durinho para as pessoas estarem a dizer que a temporada está linda. Depois a Sarah Cook diz: o final já precisa sair, havia muita coisa para manter em segredo, ainda estou-me a sentir um pouco sufocado e nem sei o que acontece. Depois temos a terceira aparição do Woody Harrelson. Eles dizem que Bad comes in 3,
A cena aparece 3 vezes nesta entrevista. Ele foi visitar. Super relaxados. Até a cena da morte de Jennifer Coolidge estava nas laterais do roteiro. Woody Harrelson estava a visitar o set, leu e disse: estragaram tudo para mim. Nós éramos idiotas. Então nesta temporada o nosso supervisor de roteiro escreveu finais falsos e malucos que distribuímos pelo set. Não distribuímos o último roteiro real. As pessoas no set não sabiam, exceto os atores. Obviamente. Interessante. É tipo filmar cenas falsas com o Brian Cox e assim. Yeah. Schwarzenegger diz: eu sabia que a série era grande, mas não sabia o quão grande. Em todo lugar que vamos, aviões, cafetarias, as pessoas vêm falar sobre as suas teorias sobre o que vai acontecer. Depois a Parker Posey diz que há uma excitação grande nisso, que as pessoas querem isso, querem aquele momento do water cooler. Viu o episódio de ontem à noite, é bem old school, é Dynasty, é Dallas, a minha mãe está a adorar. Sarah Catherine Hook diz ainda: o Patrick, o Sam, o Jason e eu acabámos de sair com uma família em Nova York e parecia que éramos One Direction. Foi uma loucura. Depois o Schwarzenegger diz que muita gente gritava Saxon. Mike White fala já sobre a 4ª temporada, que já está confirmada, e ele diz que já há uma pressão da HBO para ele escolher um sítio. Ele, quando eles têm algo em que estão otimistas, querem divulgar. Nós já devíamos começar a procurar em abril. Eu fiquei tipo: gente, eu não vou para casa há 3 anos. O Meredith Tucker disse que na semana passada um agente entrou em contacto: é uma emergência. Eu liguei para ele e ele disse: eu sei que a resposta é não, mas alguém disse que já tinha uma audição para a 4ª temporada. O cliente ouviu isso de um amigo. E a Meredith Tucker: ele não escreveu nada, do que é que as pessoas estão a falar? Não me liga até depois desta temporada acabar. O Mike White diz que onde escolhermos ir de seguida pode ter um impacto enorme naquele local. É por isso que foi tão bom filmar na Tailândia. É difícil voltar atrás, tipo: vamos a Paris. Isso parece uma desculpa esfarrapada. Ou seja, eles querem ir a sítios que podem ter um impacto enorme. Então, venham à Serra da Estrela, bem. Exato. Venham a Portugal. A maneira como o Michael capturou a Tailândia é incrível, diz a Lisa Manoval. O Bernardo diz que a ideia de que de alguma forma podemos ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, há muito a ser dito sobre isso, quando temos a responsabilidade de ir a algum lugar que possa se beneficiar. Novamente, bem ao Alentejo, bem interior. Ao mesmo tempo, não sou um embaixador cultural, sou um escritor aleatório. Claramente desta não sou um escritor aleatório. Preciso focar no que me empolga criativamente e não me adiantar muito. Lembro-me de uma pessoa que uma vez disse: eu não sou estatura, sou um idiota. Depois então o Bernardo diz: aposto 100 mil que não vamos acabar no frio em seguida. Mesmo que flertássemos com a ideia, o Mike não gosta do frio, ele odeia. Está explicado porque é que nunca vieram à Serra da Estrela. É só por isso, não é mais nada. Depois Schwarzenegger diz: ouvi um rumor de que vão fazer uma temporada All Stars, e o Mike White diz que vão fazer isso. Ele que adora reality shows. Schwarzenegger dá a ideia de fazerem colocar todos os assholes together, o Jake Lance e o Theo James e ele. Era o Infinity War do Atotes. Que talvez as personagens da Molly Shannon e a Victoria Ratliff se conheçam. A Molly Shannon devia regressar porque ela não fez nada. Ela é uma grande atriz que eu gostava de ver de volta no White Lotus. Depois o Mike White diz que, para ser honesto, estou meio maluco, estou a chorar no carro, esta série é a minha vida inteira, então acaba, estou de volta a casa com o meu cachorro, a tentar lembrar quem são os meus amigos, o que eu fazia antes da série. Não quero me tornar uma dessas pessoas malucas que perderam o rumo. Tive que fazer testes psicológicos do MMP e eles disseram: você se tornou um desvio padrão menos legal do que era em 2018. Sim, parece ser. Agora o Mike White é bem neurótico, mano. Schwarzenegger diz que estou ansioso para assistir ao final com o resto do mundo porque na verdade não tenho ideia do que acontece. A Rotwell diz que viaja muito e as equipas dos hotéis dizem: obrigado pela representação, nós temos que lidar com hóspedes malucos e tu mostras o quanto temos que nos segurar, é melhor eles não te matarem. E a Parker Posey tem um momento mais Victoria Ratliff de sempre. Eu esqueci quem morreu. Foi tão estressante quando li as coisas obscuras, eu passei águas. O Jorge Gris dá um
conselho a nós que é, seja o que for que vocês acham que sabem, vocês vão errar. Ui. Senhor Gris, a gente já topou, os macacos vão te matar. Mas é, nós não Uma hora e meia. o Greg morrer. Diz. Nós não falámos em Pois. Greg morrer. É verdade. Ela tem tipo, é o personagem mais recorrente e é tipo o Big Bad da série. É uma ideia também. É, pode ser para aí que isto vai. Será que ele vai voltar todas as temporadas? Será que a quarta temporada o Greg vai lá estar? Tem que resolver esta Yeah. plot. É uma ponta solta. Mas eles precisam de alguma coisa, tipo. Será que o Mike White está preparado para passar para a quarta temporada sem nenhuma ligação com as outras? Acho que vai ter sempre um returning character. Será? Vamos ver. Será? Vamos ver. Se a Michael Posey não morrer, ela volta. Sozinha, porque o resto da família ficou na Tailândia. Yeah. É 1h30. É um épico. Como cineasta, é provavelmente o trabalho que eu fico tipo, não acredito que fiz isto. 1h30, mano. É quase do tamanho de Knives Out. Incrível. As pessoas vão odiar Mike White. Diz Charles LeBon. Depois o Mike White diz: a minha esperança é que pareça uma tristeza catártica, satisfatória e não uma tristeza do tipo, que porra é esta? Mas as pessoas vão ter 1 milhão de opiniões diferentes. Você só espera que consiga. O que é aterrizar? E o Stick the landing. E o stick da landing. Ui, É interessante. isto, gente. Tivemos aqui, minha avó já nem aguenta. Tivemos aqui durante 40 e tal minutos a ler um artigo, a fazer uma reação. Luís, o highlight aqui do artigo, qual é a cena que te chamou mais a atenção antes de irmos embora? Foi tipo todas as pequenas coisas de behind the scenes, as dinâmicas do Mike White com os testes de personalidade é bem engraçado. e a dinâmica deles como atores, tipo a prepararem-se para os personagens que temos. Não, vamos fazer só uma série sobre isto. Sobre o é exatamente isso. Lotes. Adorava ver. Aquele documentário do Francis Ford Coppola a fazer Apocalipse Now, mano. Sim. Filmmakers Apocalypse era bem engraçado. Tipo, para mim, quando a Parker Posey diz que já nem sabe quem eu parti-me tudo. Eu gostei muito de saber que eles só pagam 40 mil às pessoas. Yeah. É muito pouco. E é a mesma cena de tu estás aqui porque tu queres. É prestígio. Exato. White Lotus construiu uma cena em que já não é nós temos tanto sucesso que as pessoas recebem muito. Não. Nós temos tanto sucesso que as pessoas recebem pouco. Yeah. É engraçado. Então, também é por isso que se calhar nunca vamos ver nenhum A-lister ou Yeah. alguma coisa assim. Porque o Woody Harrelson não ia só 40 mil euros. Ainda bem, porque eu não quero pessoas tipo o Woody Harrelson. Sim, é interessante que sejam. Outras séries. Yeah. É exato, eu gosto bastante disso. Mas tanto os personagens principais como aqueles mais secundários recebem 40 mil euros, é isso? Por exemplo, o Fabian, como o Jason Isaacs, 100%. Não sei se eles dizem os regulares. Eu não sei se eles Ok. regular. Imagina o Jason Isaacs e o Fabian ganhar a mesma coisa, não é? I think the cosmos brought us together. I'm gonna help you bring your joy back. Oh, hey, slow down. Mas é isso, gente. Muito obrigado. E quais são as vossas teorias para o final do White Lotus? Contem-nos tudo. Então já sabem. Vejam filmes. Vejam séries. Divirtam. Divirtam-se.